tudo bem? Mais um vídeo de sexta-feira no ar e nós estamos aqui hoje para comentar o 4º capítulo da 5ª temporada de This Is Us. Oi, galera! Fala oi! Oi, galera! Oi, linda! Oi! Fala, gente, eu acabei de almoçar, por isso que eu tô com a boca toda sujinha. Tudo bem, galera? Oi? Tchau, galera! Dá tchau! Tchau, galera, tchau. Logo ali no início do episódio, nós temos uma cena do Jack com a Rebecca que vai conduzir meio que esse episódio, né? O que acontece é que eles estão conversando ali a respeito dos bebês deles, mais especificamente a respeito do Kevin. O Kevin, ele é o único dos 3 que tem dificuldades para dormir. Quando a gente vê ali que tanto a Kate quanto o Randall, eles estão dormindo super bem, e o Kevin, bebezinho ali, chorando, tendo várias dificuldades para conseguir dormir sozinho. E aí fica naquela, né? Jack e Rebecca indo várias vezes, acordando à noite pra cuidar do Kevin. E aí a Shelley e o Miguel falam pra eles, não, ele precisa acostumar a dormir sozinho. E aí fica naquele dilema, porque a Rebecca não quer deixar o Kevin chorar. Mas ali, em algum lugar na cabeça dela, ela concorda que ele precisa realmente aprender a dormir sozinho, porque senão eles nunca mais vão conseguir ter uma noite de sono. E por que essa cena do início é assim tão importante, né? A gente vai percebendo ao longo do episódio que este episódio está sendo voltado ali para algumas atitudes do Kevin, mas a gente já fala disso. Lembra do Malik, o namorado da Deja? Então, ele precisa fazer um trabalho do colégio, um trabalho da escola, e ele vai passar um dia ali com o Randall na prefeitura, vendo como que é o trabalho do Randall, né? Como que ele desenvolve o trabalho dele, e ele vai trabalhar ali junto com o Randall. Só que acontece, enquanto ele tá lá conversando, né, com o assessor dele, o Malik tá lá deitado, cochilando, custando manter seus olhos abertos, e o Randall só vai percebendo isso, né? E na live que o Randall faz todos os dias, né, pra informar a comunidade como anda o trabalho deles, nesse dia o assessor dele não pôde participar e ele convida o Malik pra ajudar ele a fazer essa live. E ele fala, olha, não se esqueça, assim que eu falar a frase, muito obrigada por me assistirem, boa noite, Filadélfia, você tem que desligar. E aí a mãe do Malik liga pra ele, né, que a filha dele tá tendo certas dificuldades, o Malik fica todo distraído na ligação ali, porque afinal eles estão falando da filha dele, né. E o que acontece é que o Randall fala a frase e assim, o Malik não desliga porque ele não viu. E aí o Randall vai correr depois, aí ele começa a fazer uma dancinha, tirar a roupa dele ali, né, pra trocar de roupa. Uma cena muito hilária, uma cena muito engraçada. A Beth e as meninas olhando a cena dele dançando. Gente, nossa, eu dei tanta risada nessa parte. Foi demais. Mas aí essa cena serviu pra quê? Pro Randall puxar a orelha do Malik depois. E aí a gente tem a versão do Malik da história, né? Porque a princípio a gente acha realmente que ele tá achando tudo muito chato quando ele tá ali cochilando. Mas não, gente. O Malik, ele relata ali um pouquinho da rotina dele pela manhã, como funciona. Ele conta pro Randall que ele acorda muito cedo pra preparar ali tudo que a filha dele vai precisar durante o dia. E que neste dia em especial ele tinha acordado mais cedo ainda pra preparar a roupa que ele tava usando ali no dia, o lanche dele levar pra escola. Então ele se mostrou uma criança muito responsável. E isso com certeza fez com que o Randall cedesse o estágio pra ele. Ele vai precisar de um estágio, né? E ele tinha pensado em trabalhar na prefeitura, fazer esse estágio na prefeitura junto com o Randall. E o Randall sim cedeu, e eu acho que isso aí fez total diferença pro Randall tomar essa decisão, porque ele se mostrou muito comprometido, muito responsável, apesar da idade, né? Todos os fatores estão contra o Malik, idade, né, responsabilidades, mas ele tem muita responsabilidade, ele mostra isso nesse momento pro Randall, a filha dele é a prioridade dele, e eu achei muito bacana essa troca aí de conhecimento, né, porque eles tiveram uma troca ali, né, não só o Randall mostrou coisas pra ele, assim como ele também, ele apresentou coisas para o Randall. Vocês se lembram que o Kevin tinha ganhado um papel num filme onde ele interpretaria um advogado todo sexy, né? Pois é, ele vai lá agora no estúdio fazer a leitura, né, junto com a parceira de trabalho dele. E aí a gente chega no estúdio, né, quando a gente tá vendo o Kevin lá, o diretor, se eu não me engano ele é diretor, ele chega e aí ele dá total atenção pra mulher, né, que vai contracenar com o Kevin, e o Kevin meio que fica de lado. E aí a gente começa a entrar naquelas cenas, né, que a gente vê lá do passado, de quando o Kevin ainda era um bebê, às vezes algumas cenas do Kevin já ali criança, né, na pré-adolescência dele. A gente começa nessas cenas, porque o produtor, ele tá dando total atenção pra mulher que vai contracenar com o Kevin, mas o Kevin tá meio deixado de lado. A todo momento ele tá pedindo pro Kevin refazer as cenas, fica repetindo as falas, né, e o Kevin fala pra ele, poxa, se você me falasse onde eu tô errando, ele fala bravo.
Se você me falasse onde eu tô errando, né, eu poderia vir aqui e fazer melhor, consertar. E ele vira pra ele e fala, e você acha que eu gosto de estar pedindo pra você fazer toda hora? E aí o Kevin fica incomodado demais com aquilo e espera ele ali, né, ele sair ali no final. Ele fala, Kevin, eu vejo em você um bom ator. Hoje eu vi que você é um bom ator. Mas eu sei que você tem um potencial pra ir muito mais longe, pra ser muito melhor. Você quer mesmo ficar conhecido apenas por ser um bom ator? Ele diz muito mais coisas, né? Mas mais resumidamente foi isso. E aquilo fica na cabeça do Kevin. E aí ele vai pra casa. Ele relembra um esquema que o Randall tinha quando criança, de memorizar a matéria pra fazer a prova. Tanto que ele ensina isso pro Kevin também, quando eles são pré-adolescentes. Então ele usa essa mesma técnica aqui no futuro, né? E vocês sabem, né? Vocês se recordam que Kevin e Randall ainda precisam se acertar, ainda precisam jogar as cartas na mesa. A Kate, inclusive, fala isso pro Kevin, que teve uma conversa com ele que mexeu muito com ela. E que eles precisam conversar, eles precisam parar e entender como foi a vida do Randall, tentar olhar, né, pelos olhos, pela perspectiva do Randall. O Kevin não é um dos meus personagens favoritos, né, é até difícil falar isso porque eu amo todos eles me ensinam um pouquinho, eu amo todos os personagens, mas o Kevin tá longe de ser assim, o meu personagem preferido. Mas eu tenho muita empatia pelo personagem, eu acho que o personagem já passou por muito, ele passa por muito diariamente, mas o Kevin, ele é uma pessoa muito vulnerável, então eu imagino que não seja fácil lidar com os problemas que ele precisa lidar no dia a dia. Lembrando que problemas são muito pessoais, ninguém pode julgar se o problema do outro é menor, se o problema do outro é maior, porque só quem tá vivendo sabe o tamanho e a dimensão daquele problema. Então, sim, eu imagino que pra ele seja muito difícil passar pelas coisas que ele passa no dia a dia dele. E essa questão de quando ele era menor, ele sentir que o Randall era o favorito da família, isso trouxe consequência pra vida dos dois, né? Tanto do Kevin quanto do Randall. Eu acho que a Kate, nesse caso, foi a que menos sofreu, porque a Kate estava ali, né, no meio dos dois. Os dois estavam super bem com ela. Mas pro Kevin e pro Randall isso foi um pouco mais complicado. E aí quando ele era lá pré-adolescente, ele escuta o Jack falando com a mãe dele que ele não quer que o filho dele seja fraco. Porque ele enxerga certas fraquezas no Kevin e aí, na maioria das vezes ele culpa a Rebecca por isso. Ele acha que se a Rebecca fosse um pouco mais firme, né, com o Kevin, talvez o Kevin se daria melhor em alguma coisa. Eu confesso pra vocês que eu fiquei com um pouco de raiva do Jack nesse momento. Eu ficava imaginando, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que as coisas vão dar certo, não é assim que tu vai conseguir o teu resultado com teus filhos, Jack. Mas lá no final do episódio, quando a gente vê o Kevin chorando ainda quando bebê e o Jack sofrendo lá na pia, dá pra gente entender o lado do Jack. Ele não estava nem um pouco feliz, nem um pouco satisfeito fazendo aquilo. Ele apenas estava fazendo o que ele achava que era melhor para o filho dele. Mesmo que não fosse um bom caminho, mesmo que hoje a gente não veja isso com bons olhos, mesmo que hoje a gente saiba que este não é o caminho certo, esse caminho da pressão, né, de deixar o bebê chorar igual ele estava deixando, mas o Jack estava tentando fazer o seu melhor, sabe? Dentro do que ele tinha, olhando para trás, sendo reflexo do pai que ele teve, aquele era o melhor que ele tinha para oferecer para o filho dele, e ele acreditava que ele estava oferecendo muito mais, que ele estava oferecendo uma qualidade de vida muito melhor para o filho dele do que ele recebeu do pai dele. Então a gente consegue entender no final do episódio que tudo bem, eu não concordo com os teus motivos, tudo bem, eu não concordo com as tuas atitudes, mas eu estou vendo, Jack, que você tá tentando dar o seu melhor pros seus filhos. A gente consegue entender a situação do Jack no final do episódio. E agora eu deixei pra falar por último aqui da Kate, porque imagino que teremos fortes emoções vindo desse núcleo. Saudades, Rebecca, não estamos vendo a Rebecca ainda, né? Mas e aí a Kate tá lá no processo de adoção, né? Pelo jeito tá tudo certo, ela vai adotar a bebê Chloe, que tem até um nome já agora. E aí a Kate vai com a mãe biológica do neném pra fazer ultrassom e em algum momento ela solta que o nome vai ser Baby Chloe. E aquilo dá uma balada na situação, porque Chloe não é um dos nomes favoritos, né? Vamos resumir assim, da mãe biológica da criança. E aí a mãe biológica da criança fala assim pra Kate, bom, se essa é a decisão certa, claro que eu já tive dúvidas, assim como eu já tive em várias coisas na minha vida. Mas se uma coisa que eu não tenho dúvidas é a respeito de você e do Toby. Eu sei que vocês são a pessoa certa. Inclusive, quando eu descobri a minha gestação, eu pensei em abortar, mas depois eu não tive coragem, não era o certo a se fazer. E aí, essa conversa solta um gatilho, né?
na Kate. Libera um gatilho na Kate. E aí, numa dessas cenas finais do episódio, a gente tem a Kate relembrando uma coisa do passado dela, quando ela vai contar pro Toby. Ela conta pro Toby que aconteceu uma coisa quando ela tinha 18 anos, que mudou a vida dela pra sempre, e que ela nunca teve coragem de contar pra ninguém. Inclusive, ela não teria coragem de contar nem pra ele, mas ela tava ali contando. E a gente só vê a Kate mais novinha fazendo um teste de gravidez. Lembra daquele relacionamento abusivo que a Kate teve? Então, parece que ela ficou grávida daquele menino, do Mark. E quando eu tava buscando notícias a respeito da quinta temporada, eu vi alguns produtores falando assim que a gente ia ficar sabendo muito mais a respeito da Kate, que a gente ia descobrir que ela passou por alguns problemas quando jovem que afetaram a vida dela pra sempre. Como ela disse que ela nunca contou pra ninguém o que aconteceu, eu imagino que ela realmente tenha abortado esse bebê, né, antes que começasse a gravidez aparecer. Então nós vamos aí acompanhar agora tudo que aconteceu com a Kate, né? Desde a descoberta da gravidez até ali a escolha, né, do que ela fez e as consequências, né, dessa escolha dela. Imagino que a gente vai acompanhar isso no decorrer da temporada e eu imagino que foi trabalhoso pra ela, que foi dificultoso pra ela vencer, né, vencer as consequências dessa escolha que ela teve. Tô amando isso, que eles estão desenvolvendo muito mais os personagens, a gente agora não tá tão preso assim só o Jack e a Rebecca, né? Eles estão ganhando asas, os filhos, né? Os meninos, os filhos dos meninos. E eu acho isso muito bacana porque a gente vai tendo uma continuidade da história. A gente tá explorando os personagens, tá descobrindo as histórias de vida deles, os problemas deles. Imagino que a gente ainda vai ter muito pano pra manga, muitas temporadas aí pela frente e assim... Espero que eles não se percam, que eles continuem fazendo um trabalho bom, porque o trabalho deles é excelente, disso a gente não pode negar, né? Final do episódio, lá na última cena, lembra daquele senhor que apareceu com uma netinha lá do Vietnã? Então, ele passa aqui no final e ele tá assistindo a live do Randall, e aí o Randall faz uma dedicatória ao pai dele, o William Real, né? E o que ele faz? Ele fica repassando essa cena várias vezes ali onde o Randall fala o nome do pai. Então, gente, sim, já tivemos a conexão aí, né, de como que eles vão se encontrar. Provavelmente esse senhor deve procurar o Randall, ele deve tentar uma ligação, ou se a mãe do Randall ainda estiver viva, talvez ela vá tentar um contato com o filho, então já tivemos aí a ligação, né? As histórias meio que já se conectaram, meio que já se cruzaram, agora é só esperar o primeiro passo, né, o primeiro movimento. Como que vocês acham que vai acontecer esse primeiro movimento? Deixe aqui nos comentários se vocês acham que o carinha vai ligar pro Randall, ou a mãe do Randall tá mesmo viva e ela mesmo vai atrás do filho. O que vocês acham? Comentem aqui. E será que a terapeuta do Randall tem alguma coisa mesmo a ver com ele? Eu vi que vários de vocês acham que sim. Será que eles realmente têm algum parentesco? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aqui, né, os comentários de vocês a respeito desse episódio. A gente se vê no vídeo de segunda-feira. Super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!